O nosso Raio-X e FMG 2024 chega agora ao seu terceiro bloco, para que a gente continue aí te alertando para algumas estratégias da sua prova. Então, por isso a gente faz essa varrida nas questões. Aí na tela, você está vendo a questão 7. Então, a questão 7 tem um texto assim: 5 vezes que os humanos se deram mal ao mexer com a natureza. Então, aí tem o segundo texto, a Guerra dos Emus. E aí tem a pergunta: para chamar a atenção dos leitores, o texto apresenta algumas expressões de uso mais coloquial. Em qual alternativa a expressão destacada exemplifica o uso dessa estratégia? Então, aí voltou a ser uma questão típica de prova de português, que é uma questão que está envolvendo tipo de linguagem. De qualquer maneira, na sua tela, leia o primeiro parágrafo do texto 7. Pause e leia. Agora leia para mim os 2 parágrafos da Guerra dos Emus. Termine o texto da Guerra dos Emus. E agora sim, veja o que você marcaria para essa questão. Pause e resolva. Bom, eu te falei no bloco anterior, e repito, porque nós estamos aqui tratando de estratégia, que você fique de olho nas alternativas. Olha essas 4 alternativas aí. Todas elas estão entre aspas. Então, na verdade, essa questão, vamos anotar, ela tem as opções, as alternativas, como fragmentos do texto. E o que eu falei com vocês e repito? 90% no mínimo das questões cujas opções são formadas por fragmento do texto, você faz sem ler o texto. Eu não estou sendo irresponsável de falar assim: olha, meu amiguinho, não leia o texto, não, porque eu não posso, como professor de português, falar isso. Mas você sabe que um dos fatores de avaliação é o fator tempo. Quando você perde um tempo maior do que você deveria, você compromete o seu tempo na resolução de questões de outros conteúdos. Então, nas provas de língua portuguesa, o que você puder tentar fazer com a estratégia que eu estou te passando agora, de ir direto, melhor. Aí você pode até marcar, vamos supor que você fez essa questão sem ler o texto. Você marca a sua opção lá e cria um código. Faz uma bolinha só. Essa bolinha significa: não li o texto, voltarei se tiver tempo. Legal, tá bom? Põe lá na tela. A letra A diz assim, aliás, a pergunta quer que a gente use uma expressão de uso coloquial. O uso coloquial é o uso popular, é o uso corriqueiro, é o uso do dia a dia. Então, segundo eles, nós temos aí uma das palavras. Diz a letra A: confira um exemplo de quando a gente foi mexer com a mãe natureza e o tiro saiu pela culatra. Você pode observar que essa expressão, eu não estou falando de tiro que você faz com uma arma de fogo. Quando a gente fala, foi mexer com a mãe natureza e o tiro saiu pela culatra. É como se eu dissesse assim: o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu quis atingir o outro e eu me atingi. Essa é a expressão coloquial. Você acertou se você marcou a letra A. Porque a letra B, 6 dias, muitas balas e só algumas mortes depois, a bala aí é a bala da arma de fogo. Não é uma linguagem figurada. O da letra A é. Olha a letra C. Se você acha fascinante o feito dos 300 de Espanha, é porque não conhece a habilidade militar dos emus. Bom, habilidade militar é literalmente a habilidade, a destreza que os militares têm. E olha a letra D. Estima-se que chegaram aproximadamente 20 mil pássaros, o que deixou todos os agricultores em pânico. Em pânico significa assim, alarmados. Das 4 alternativas,
A única que tem uma linguagem figurada e, portanto, mais coloquial é a letra A. Então, mais uma questão de trecho e fragmento que você faria independentemente de ter lido o texto ou não. Espero que você tenha acertado por esse motivo ou por outro motivo. Olha a questão 8 na sua tela. Temos aí um texto. Eclipse solar. O grande experimento para entender como o fenômeno afeta as transmissões de rádio. Depois temos aí o restante do texto e a seguinte pergunta. Há correspondência na relação de sentido entre o trecho destacado e o indicado nos parênteses em. Então, olha só. Nós temos aí o texto 8. Pause a tela e leia. Só um detalhe. Quando eu falo assim, eclipse solar, o grande experimento para entender como o fenômeno afeta as transmissões de rádio. Só por essa chamada do texto, você já percebe que ele vai ser um texto informativo. Como o fenômeno afeta as transmissões de rádio. Então, esse texto, vamos lá na tela, se alguém perguntasse a tipologia, se ele pretende explicar, ele é um texto expositivo. Ok? E aí vem a pergunta. Leia agora o restante do texto. Vai lá. Bom, se você ler, vem agora a pergunta. Acompanhe comigo. Na correspondência, na relação de sentido entre o trecho destacado e o indicado entre parênteses, de novo, você pode olhar e que não está entre aspas. Nós não temos alguma coisa entre aspas. Mas falou de trecho. E eu vou repetir pela terceira vez nessa prova. Toda questão que trabalhar com fragmentos ou com trechos, ela não é vinculada, na maioria das vezes, ao texto que você leu, gastou o seu tempo lendo. E mais, olha aí na tela. A letra A fala de conclusão, a letra B de consequência, a letra C de adição, a letra D de lugar. Quando a gente teve o nosso curso teórico, lá nas aulas iniciais, quando eu falei de coesão, eu falei das relações de sentido do período composto, que a gente vê pelos conectivos, que eu chamei naquela época de elementos coesivos. E falei que toda prova cobra questão sobre isso. Tá um exemplo. Olha a letra A na tela. Eclipse solar, o grande experimento para entender como o fenômeno afeta as transmissões de rádio. A palavra para, ela não indica conclusão. A melhor palavra de conclusão, você pode até anotar aí, é o conectivo portanto. Quando você faz uma redação e você começa o parágrafo conclusivo, diante de tudo que você falou, você fala assim, portanto, ou então, ou sendo assim, ou dessa forma. O para, vamos lá na tela, ele é indicativo de finalidade. Você usa um experimento com o objetivo, com o propósito, com a intenção ou com a finalidade de entender como é que esse fenômeno vai alterar. Então, não é a letra A. Olha a letra B. Repleta de antenas, a estrutura de 30 metros é mais alta do que diversas árvores. Olha aqui, gente. Quando eu tenho que alguém é mais alto do que, ele é mais alto do que o irmão. O seu salário é mais alto do que o meu. Eu estou fazendo na tela. Não é uma consequência, é uma comparação. Então, a letra B de bola, ela não exprime consequência, ela exprime comparação. Eu vou te lembrar, a gente, quando fala de consequência, confunde muito, mas anote num cantinho. A ideia de consequência, ela geralmente tem assim, tão que. Era um dia tão frio que eu senti meus ossos congelados. Em função do frio muito alto, eu estava me sentindo enrijecido. Na tela. Ou então, ele
bebeu tanto que urinou diversas vezes. Quer dizer, fazer muito xixi é consequência de ter bebido muito. Ou ainda, é de tal forma resistente que é chamado de ignorante. Quer dizer, o rótulo de ignorância é consequência de uma resistência muito grande. Ou ainda, tamanho foi o susto que ele desmaiou. O desmaio é consequência de um susto muito grande. Então, se você quiser pensar em consequência, procure tão que, tal que, tanto que e tamanho que. Não é a letra B de bola a resposta. Olha na tela a letra C. Ele se identifica não só pelo seu nome, mas também pelo seu indicativo. Tem uma diferença entre o mas e o mas também. Ele estuda, mas não consegue entender. Se você estuda, a sua intenção é que você consiga entender. Ao contrário, você não entende. O mas é de oposição. Agora, quando eu falo que ele se identifica não só pelo nome, mas também pelo indicativo, ele não só estuda, mas também trabalha, são as duas coisas que ele faz. O mas também é de adição. Então você acertou se você marcou a letra C. Então aí nós não temos aqueles textos de origem social, cultural, política, não. Mas temos uma questão de linguagem. Vamos ver porque a letra D estava errada na tela. No próximo sábado, ele e outros radioamadores irão lotar as frequências de rádio durante um eclipse solar. Isso não é lugar. O curso acontece durante a tarde. Durante a noite, ele não dorme muito bem. A ideia de durante não é de lugar. A ideia de durante é de tempo. Então, é uma questão, a meu ver, tranquila, mas já falei várias vezes. Não sou eu que tenho que achar que é tranquila. É você que tem que ter a devida facilidade. Acertou? Acho que sim, né? Muito bem. Na tela, questão 9. Temos aí um texto. Como fins de semana de 3 dias podem ajudar a salvar o mundo? E aí vem a pergunta. A citação dos economistas David Rosnick e Mark Weisbrot tem como objetivo. Então, aí você vai ter que pausar, porque dá uma olhadinha na tela. As opções não são de fragmentos, as opções não são de trechos, então você vai ter que ler o texto. Põe na tela e leia. Vai lá. Bom, só um detalhe. Olha o que está escrito no início aí. Como fins de semana de 3 dias podem ajudar a salvar o mundo? Isso aqui é um título que a gente chama de um título instigante. O que é isso? Quando eu falo assim, a produção do café no Brasil, isso é um título instigante. Isso é um título que você bate o olho e sabe o que vai falar. A qualidade das escolas públicas brasileiras. Você já imagina o que vem. Agora, quando eu falo assim, como é que fim de semana de 3 dias pode ajudar a salvar o mundo? Não tem nada a ver. Como é que um fim de semana de 3 dias vai salvar o mundo? Aí você fica com vontade de ler. Instigar significa incentivar alguém a fazer alguma coisa. É isso que se chama título instigante. Olha a questão na tela. Quando se fala sobre a citação dos economistas, citação é, como a gente já falou aqui outras vezes, um exemplo de intertextualidade. Eu escrevo meu texto, eu assumo uma orientação do meu texto, eu tenho uma condução do que eu quero fazer, e aí eu escolho alguns textos de outras pessoas para compor o meu texto e enriquecer. Eu já falei isso no outro raio-x. Estou falando agora. Isso aqui, quando eu tenho o objetivo de uma citação, vamos anotar, isso é o que a gente chama de um argumento de autoridade.
Se eu sou um jornalista, se eu sou um professor, eu não entendo de economia. Se eu sou um jornalista, se eu sou um professor, eu não entendo de psicanálise. Eu posso até dar palpite. Quem melhor do que um economista para ver uma análise de um texto que trata de economia? Um economista. Uma autoridade no assunto. Então, na tela, quando a letra A fala de esclarecer um ponto de vista alternativo, não é um ponto de vista alternativo. A alternativa é escolha. Eu não posso ter a alternativa de colocar num texto de economia um médico. Não é a praia dele. Eu não vou colocar um cantor, não é a praia dele. Por exemplo, quando a letra B fala na tela de questionar o argumento, se eu estou buscando, como eu disse, um argumento de autoridade, eu não estou questionando, eu estou validando. Por isso que você acertou se você marcou a letra C. Legitimar a tese do texto. Porque tem pesquisas especializadas. Então, se você sabe o que é um argumento de autoridade, dentro do que a gente chama de intertextualidade, você faria essa questão. Independentemente do texto. Eu vou repetir. Todas as questões que a gente faz aqui não vão cair de novo, mas são estratégias. Você já aprendeu hoje a estratégia do fragmento e agora você está aprendendo a estratégia de ter como importância saber para que serve a intertextualidade. É porque a pessoa fala assim, não, nós estudamos isso, mas isso não caiu na prova. Não caiu com o nome explícito. Mas está aparecendo aí, né, dentro dessa visão. Tá bom? Terminamos assim o nosso bloco e o nosso próximo bloco será o penúltimo, tá? Que nós faremos mais 3 questões. Estou te aguardando assim que você quiser. Até lá.